O que é a anatomia? Teoricamente falando, a anatomia é o estudo da constituição e desenvolvimento do corpo humano, ou seja, tudo. A gente vai falar de todos os tecidos, todos os sistemas que abrangem o nosso corpo, os movimentos, os planos de secção, que são os cortes anatômicos que a gente vai ver daqui a pouco, e tudo mais. A anatomia ela é dividida microscopicamente e macroscopicamente, né? Então, qual é essa diferença? Macroscópica é a anatomia que a gente consegue enxergar as estruturas. A gente não precisa de nenhum aparelho para que ajude essa visualização. Então, a gente consegue olhar um órgão, olhar um tecido e as posições anatômicas, que é o padrão e as nomenclaturas levadas, tá bom? A parte microscópica é a parte que a gente precisa sempre de ajuda, né? A gente não consegue verificar olho nu. Então, a gente vai enxergar as células, as fibras musculares, as fibras dos tecidos, os micro-organismos presentes no nosso organismo, tá bom? E tudo mais. Para isso, a gente vai iniciar com a divisão do corpo humano. Lá na escola a gente já escutava, né? O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Realmente. Até hoje é assim e sempre vai ser. Na cabeça, nós temos a divisão de crânio e face. O tronco envolve o tórax, abdômen e os ossos da pelve. Aí os membros são divididos em membros superiores e membros inferiores, onde superior vem raiz do ombro, braço, antebraço, mão, que são o que chamamos de partes livres dos membros, e o membro inferior, quadril, coxa, perna e pé, que é a parte livre do membro, tá bom? A nossa posição anatômica, isso é regra mundial, tá bom? Então, sempre que você ouvir alguma coisa relacionada à posição anatômica, vai ser essa imagem aqui que vocês estão vendo, ó. Então, postura ereta, em pé, membros superiores estendidos ao lado do corpo, a palma das mãos viradas para frente. A cabeça e os pés estão apontando para a frente, aquele olhar do horizonte. Então, essa é a posição anatômica. A partir dessa posição, a gente vai ter os planos de secção, a gente vai ter todas as nomenclaturas. Os planos de secção e de delimitação são nomes que a gente dá para facilitar a visualização na fala. Por exemplo, a gente vai ter um exemplo ali na frente da posição do coração. Então, a gente vai usar esses termos, tá bom? Aí vocês vão acabar entendendo. Então, de secção, temos 3 planos, que é mediano ou sagital, frontal ou coronal e transversal. E o de delimitação, que é superior, inferior, anterior, posterior e as laterais. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor, tá bom? Então temos aqui o plano sagital, que é um corte dividindo no meio entre lado direito e lado esquerdo. Nós temos o plano frontal, que é dividido no meio, mas em outra seção, onde fica frente e trás. O plano transversal, que é um corte transversal dividindo o corpo em 2 estruturas, uma acima e uma abaixo, tá bom? E daí aqui são os planos de delimitação, ó. Em cima, embaixo, frente e trás e as laterais, correto? Aí aqui, ó, nos termos. Os grandes vasos localizam-se superiormente ao coração, ou seja, acima do coração, enquanto que o diafragma localiza-se inferiormente ao coração, ou seja, abaixo, tá? Então, temos os termos anterior, ventral ou frontal, posterior ou dorsal, superior ou cranial, inferior ou caudal. Na imagem aqui, ó, os grandes vasos aqui, ó, eles estão no coração, os grandes vasos estão acima, tá? Então, aí a gente fala superior ou cranial ao coração. O diafragma é essa parte branquinha aqui, ó, que daí já entra a musculatura. Eles estão inferiormente ou caudal, tá vendo? Ó, cranial e caudal.
E aqui, você olhando essa estrutura da coluna com o coração aqui, eles estão ventral a este lado e dorsal a este lado, ou seja, na frente e atrás, tá bom? Então, para a gente ter uma noção do que significa mais terminhos, é bem cheio de termo essa matéria, hein? Medial, lateral, proximal ou distal. Medial e lateral são os lados. A gente vai seguir considerando lateral sempre o lado de fora. Você imagina uma linha cortando no meio, por exemplo, ó, essa linha sagital mediana, ó, cortou aqui ao meio. Aí a gente vai pegar o joelho. O lado de fora do joelho é lateral. O lado de dentro do joelho é medial. Isso do joelho direito. Do joelho esquerdo, lateral vai ser aqui e medial vai ser o lado de dentro, tá? E o proximal e distal significa distância da base. Pega a sua mão. A gente tem o dedo, certo? Aqui temos 3 falanges, a gente dobra o dedo em 3 partes. Então, uma falange, outra falange e outra falange. Eu tenho proximal, que está próximo ao meu osso da mão, a medial, que está no meio, e a distal, que está distante do osso. Então, sempre segue essa ideia, né, do próximo ao membro, tá bom? Então, proximal, medial e distal. Aí aqui tem a frasezinha explicando a imagem, né? Os ligamentos colaterais do joelho, tibial está localizado medialmente, ou seja, eu tenho um ligamento tibial que vai lá com o meu osso tíbia. Ele está ligado medialmente, enquanto o fibular, que é do meu osso fíbula, está localizado lateralmente, certo? Alguns outros terminhos para a gente dar uma continuidade, né? O que significa flexão? A flexão é uma curvatura, né? Então, você vai se curvar. Ou a diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Quando eu faço uma curvatura, eu estou diminuindo o ângulo das minhas falanges distais, como aqui o meu cotovelo, por exemplo. Eu aumentei o ângulo, eu diminuí, então eu fiz uma flexão. Extensão, eu vou endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos e as partes do corpo. Movimento de adução é um movimento que vai em direção ao plano mediano. Então, eu estou com meu braço estendido, eu abaixo, eu fiz um movimento de adução. E a abdução, eu vou afastar esse membro, certo? Do meu plano mediano. Plano mediano é a linha que corta ao meio aqui, tá? Aí vai começando outras nomenclaturas. Rotação medial. Traz a face anterior de um membro para mais perto do plano. Então, lembra a posição anatômica? Como se eu estivesse com as mãos para frente, a palma das mãos para frente, certo? Eu vou trazer a palma da mão para o lado, ou seja, só vou virar. E a lateral eu vou virar para o outro lado. Então, aqui medial e aqui lateral. Então, eu tenho daí um movimento de pronação, né? Onde eu vou fazer uma rotação medial do antebraço e da mão, né? Então, a gente vai trabalhar esse movimento de rotação, de modo que a palma da mão olha para o plano posterior, ou seja, para o plano lá de trás. Supinação é esse movimento, mas fazendo com que a palma da mão olhe para frente, né? Para o plano anterior, ou seja, como na posição anatômica. Movimento de inversão. Você pega a sola do pé e olha para o plano mediano. Eversão, para longe do plano mediano. A dorsiflexão, também chamada de flexão dorsal, é um movimento na articulação do tornozelo, sabe? Quando você caminha morro acima, por exemplo. Esse movimento com os pés. E a plantiflexão é quando você dobra o pé ou dedos em direção à face plantar. É como se você estivesse em pé na ponta dos dedos. Ou seja, dorsiflexão, calcanhar no chão, e plantiflexão, a ponta dos pés no chão. Vai anotando esses terminhos aí,
que daí a gente vai conversando um pouquinho mais para frente, onde vamos levar em consideração o conhecimento desses nomes, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Obrigada!